Quando a gente começa a se formar no útero e ter uma noção de tudo que já está acontecendo lá fora, do que está sendo falado, do que está sendo intencionado, esse HD ele vai sendo preenchido com essas informações. E quando a gente nasce, então, se preenche muito mais, porque aí tem toda a memória visual, também o que a gente escuta, mas tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe, tudo que a gente vivencia, vai tudo para esse HD. Então vai ficando na gente como memórias. E a partir disso a gente começa a usar lentes, sabe, lentes de óculos. É como se a gente passasse a usar óculos com diferentes percepções. Cada lente que a gente coloca nos nossos olhos são percepções diferentes. Então, uma criança que ela cresce apanhando, uma criança que ela cresce sendo desvalorizada, uma criança que ela cresce sendo xingada, uma criança que ela cresce sendo agredida, qual é a lente que ela está usando? Qual é o óculos que ela passou a usar? Ela vê o mundo, ela vê a todos como uma ameaça, porque tudo que está registrado nela são ameaças. Ela cresceu vivendo isso, então ela acha que o mundo realmente é dessa forma. Por mais que sim, tenham situações assim, mas ela acaba atraindo situações para ela dessa forma, de agressividade, de medo, medos excessivos, para que ela comprove para ela mesma que realmente o mundo é assim. Porque lá no inconsciente dela estão agressões, estão memórias de sofrimento já desde criança. Então, essas situações elas passam a se moldar, elas passam a ser a vida dela, ser a realidade dela realmente. Diferente de uma criança que cresce tendo amor, que cresce tendo carinho, que sim, não é uma vida perfeita. Ela tem sim os momentos em que o pai e a mãe se desequilibram, é claro que tem, todos nós somos humanos. Mas essa criança, na maior parte do tempo da vida dela, cresceu sendo acolhida quando ela mais precisou. Ela teve amor, ela teve carinho, ela teve afeto. Essa criança, ela vai crescer com as lentes de um mundo mais amoroso. Tudo ao redor dela vai ser mais amoroso, vai ser uma coisa mais pacífica, vai ser mais calma, vai ter sim os desafios da vida dela, mas ela não vai precisar atrair aquelas situações conflituosas de medos excessivos, porque ela não precisa disso. Dentro dela já está muito bem resolvida essas questões de amor e carinho. Então, a gente cresce com diferentes, vai colocando diferentes lentes nos nossos olhos e tudo que tiver nesse nosso HD, nessa nossa memória, é o que realmente vai ser trazido para a gente na nossa vida de adolescente, na nossa vida adulta. Uma criança que cresce ouvindo: você não serve para nada, você não presta para nada, você não faz nada direito, olha só como que você faz as coisas, tá tudo errado. Essa criança ela vai crescer com um sentimento muito gritante de eu sou incapaz, eu não consigo fazer. Então ela vai ser uma pessoa fracassada. Porque quem falou isso para ela? As pessoas que ela mais ama, os heróis dela, falaram isso para ela. O pai, a mãe, os principais cuidadores. Ouvir isso das pessoas que você mais confia e mais ama é carregar para sua vida realmente o fracasso. Então, uma criança que cresce ouvindo tudo isso, ela prefere nem tentar depois de adulto. Porque se ela tentar, vem de novo aquela lembrança, aquele medo de sentir aquelas palavras tão dolorosas de você faz tudo errado, de você não consegue fazer as coisas direito. Então é melhor eu nem tentar, é melhor nem mexer nisso aqui. E aí vira uma procrastinação. Aquela pessoa que deixa tudo para depois, aquela pessoa que está sempre adiando as coisas importantes a fazer. Porque pode ser que não seja consciente, pode ser que seja só inconsciente, mas o inconsciente dela sabe. E se ela tentar, ela pode correr aquele risco de ouvir tudo aquilo de novo. Então é melhor deixar isso quieto. E como é que surgem exatamente esses traumas? Quando é que a gente passa a usar essas lentes distorcidas? Quando uma criança é deixada sem os devidos cuidados físicos, emocionais e mentais. Por exemplo, uma criança que está chorando muito, está precisando de muito acolhimento, ela é deixada de lado. Uma criança que, por exemplo, veio te mostrar um desenho que ela fez, veio te mostrar o brinquedinho que ela montou e você nem liga para ela, isso também causa um trauma nela, isso também causa uma situação, uma sensação de que, poxa, estou indo mostrar isso para uma pessoa que é tão importante para mim e ela não está me vendo, ela não está me valorizando. Então, essa criança, ela se sente realmente desvalorizada, ela não se sente vista. Expor a criança em situações de humilhação, onde ela é xingada, onde ela é desmerecida,
onde ela tem realmente a imagem dela denegrida, isso causa um trauma profundo nessa criança. Às vezes, a humilhação ela não é nem intencional. Às vezes a gente faz porque é engraçado, porque aquilo não parece ser prejudicial. Por exemplo, uma criança que fala algo errado e a gente dá risada dela. Pra gente pode parecer fofinho, pra gente pode parecer engraçado, mas para aquela criança que ainda está numa fase de desenvolvimento, ainda está aprendendo, por mais que ela não demonstre ter se sentido humilhada, mas aquilo fica nela, porque fica aquela sensação de riram de mim quando eu estava tentando fazer algo novo. Então tem muito adulto que tem medo de fazer as coisas porque tem medo de rirem dele. E da onde será que vem essa sensação? Da onde será que vem esse medo de rirem dele? Às vezes é uma coisa tão boa a ser colocada no mundo, uma coisa tão importante a ser colocada no mundo, mas vem essa sensação de que se eu fizer, vão rir de mim. O que vão pensar de mim? Então, quando a gente é criança e a gente está tentando fazer algo novo, a gente fala uma palavra errada, soa engraçado. E aí a gente dá risada da criança, ela fica com essa ferida de humilhação. A gente causa isso nela, mesmo sem saber, mesmo sem perceber. Eu vou contar uma situação que aconteceu, que eu presenciei. Eu estava no ônibus e dentro desse ônibus tinha uma mãe, uma criança que era a filha, o filho dessa mãe, e tinha uma outra pessoa também que conhecia a mãe que estavam conversando. Ambos estavam em pé e no ônibus tem aqueles bastões para que a gente segure, para que a gente não caia. E essa criança deveria ter uns 10 anos no máximo. E aí não tinha como não reparar, porque a situação era muito gritante e todo mundo viu. Então a criança precisava segurar ali, só que ela estava meio sem jeito. E aí a mãe dava para ver que ela era muito desequilibrada, que ela não tinha uma inteligência emocional ali. Então ela tinha conflitos internos com ela mesma. Então ela tratava essa criança de acordo com o que ela tinha para entregar para ela. E aí a criança, por não estar conseguindo segurar direito, ela foi bem agressiva com a criança, ela estava sendo bem agressiva. Ela falava de qualquer jeito. Ela falava, segura esse negócio aí, você não tá vendo que você vai cair se você não segurar? E a criança tentava falar alguma coisa, não de uma forma agressiva, de uma forma totalmente calma. Qualquer coisinha que a criança iria falar, ela falava, cala a boca. Bem desse jeito mesmo, cala a boca. Só segura aí, porque senão você vai cair. E aí, quando a outra pessoa que estava com ela falou assim, criança é difícil de cuidar, né? E ela falou assim, ah, não é fácil, é só deixar no celular e trancar a porta. Bem assim mesmo. E aí a outra pessoa falou assim, mas e se chamar o conselho, se chamarem o conselho? Ela falou, ah, melhor ainda, porque aí eu já me livro logo, já fico logo livre. Esse pequeno trecho já foi mais do que suficiente para traumatizar essa criança. E isso porque era só aquele momento em que eu estava no ônibus. Imaginem, e isso foi só aquele momento que eu estava no ônibus. Fora do ônibus, com certeza aquela situação ela continua se perpetuando, ela continua tendo ali uma recorrência na casa, em qualquer lugar que eles estiverem. Então, só naquele momento do ônibus já foi mais do que suficiente para traumatizar aquela criança. É 100% de certeza que só com aquele momento que eu presenciei, a vida daquela criança já está comprometida, o futuro daquela criança já está comprometido. Só que o meu olhar é totalmente sem julgamento, é totalmente um olhar neutro, com uma intenção de colocar os fatos como exemplo para que você entenda o tamanho da gravidade de que é expor uma criança dessa forma, do que é negligenciar os sentimentos, as emoções e até a mentalidade de uma criança. Então, falando ainda de abusos, abusos podem ser abusos psicológicos, abusos emocionais, abusos físicos também, abuso de agressões físicas, bater na criança, agredir a criança com xingamentos, com palavras de baixo calão, onde a criança se sente humilhada, abusos sexuais também, onde a criança realmente é diretamente abusada, ou até mesmo um abuso sexual também é quando uma criança vê um adulto nu. Isso também é um abuso, isso também fica na cabeça da criança como uma imagem muito forte, e isso causa, lá na vida adulta, muitos transtornos, muitas dificuldades de relacionamentos, dificuldade de se relacionar com outras pessoas, dificuldade de se relacionar com ela mesma.